Pessoal, a aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz para estimar um modelo VEC no R, tá? Então, a primeira coisa sempre é bom direcionar para a pasta, né? Então a gente direcionar para a pasta onde estão os seus dados, né? A gente vai utilizar aqui um conjunto de pacotes, vars, precisa do vars para rodar o var e o VEC, urca, para você fazer os testes de raiz unitária, forecast. Então tem aí uma sequência aí de pacotes que a gente vai utilizar, tá? Para trabalhar com esses dados, que são os dados de preço de boi gordo em três praças principais, que é São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Tá? Então os dados começam em 1999, em janeiro de 1999, e a frequência é mensal. Tá? Então precisa entrar com os dados. Então a gente colocou ali, ó, já de um único comando a gente já diz que é para ler e já setar como uma série temporal, né? Ó. Então a gente coloca TS e aí entre parênteses read.csv2 para ler o arquivo CSV. Aquele entre colchetes vírgula menos 1 a gente tira a primeira coluna fora, já está tirando porque ela não tem interesse para a gente. E ali a gente já coloca depois ali do vírgula start, né? Para dizer que começa em 1999 e vai tem frequência 12, tá? Ou seja, são dados mensais. Então, tá aqui os dados. Veja que Minas Gerais tem os missing values, né? Isso é um problema. Você vê aqui no summary dados, summary dados. Então vai aparecer aqui, ó, em Minas Gerais 4 missing values, né? 4 valores que estão faltando. Então isso é um problema que a gente vai ter que corrigir. Eu vou utilizar a opção de Kalman e por isso que eu tenho usando o pacote input TS aqui também, tá? Vou criar aqui uma série chamada Dates que vai começar em janeiro de 99 e vai até o mês 5 de 2011, né? Mês a mês, tá? Só para vocês verem, nossos dados eles terminam justamente em mês 5 de 2011. Por isso que a gente colocou dates dessa forma. Tá? Aí ele vai criar aí uma série chamada dates, são as datas, e aí tem mês a mês, de janeiro de 99, fevereiro até mês 5 de 2011. Tá? A gente vai usar isso aí. Às vezes precisa para, principalmente quando você for fazer um gráfico e tal. Aqui estão os plots. Então vocês observam as três séries, elas têm uma tendência comum, né? Observe que em Minas Gerais está faltando ali algumas informações e eu vou utilizar essa opção em Kalman para fazer o input, né, de dados ali, completar os que estão faltando, né? Digamos assim, ó, como é que fica agora depois que a gente usa a função input, tá? Ó, olha lá, ó. Então, o comando na.kalman, pode olhar lá depois no help para vocês observarem como é que a gente faz isso. Bom, aí depois a questão é só para relembrar que você precisa fazer os testes de raiz unitária, né? Porque se forem todas essas três séries forem estacionárias em nível, você vai estimar um var, né? Se elas não forem estacionárias em nível, aí a gente vai fazer um teste com integração. Tá? Então aqui a gente vai fazendo aqui os testes aqui, eu estou utilizando de que foram por menos quadrados generalizados, né, considerando uma tendência. Então aqui é 5%, a primeira série, ela não é estacionária. São Paulo a 5% não é estacionário. Minas Gerais a 5% não é estacionário, então elas não são estacionárias, tá? Em nível. Então
vamos considerar que elas não são estacionárias em nível e que sejam estacionárias na primeira diferença, para a gente poder estimar um modelo VEC. Então, o primeiro passo para estimar o VEC vai precisar determinar o tamanho da defasagem utilizando aquele comando var select, mesmo comando do modelo var, tá? Então a gente colocou ali essas opções, né? Var select, dados, máximo lag 6, season igual a 12, tá? E o tipo você pode colocar trend ou pode colocar const, né? Ver as opções que você acha melhor. Coloco aqui e aí a gente pede para visualizar. Se a gente tivesse utilizado trend ao invés de constante, considerado uma tendência, ia dar com um lag, né? Ia ser com uma defasagem, e considerando com a constante, ele utilizou duas defasagens, certo? Bom, fica com essa possibilidade de trabalhar com uma ou de trabalhar com duas defasagens, né? Depender do que acham mais interessante. Eu vou aqui trabalhar com duas defasagens, tá? Vou trabalhar aqui com duas defasagens para a gente... porque o ideal é você trabalhar sempre considerando o princípio da parcimônia. Mas eu tenho aqui uma quantidade de variáveis que é suficiente para mim estimar um modelo considerando duas defasagens, tá? Então, tudo bem. Com base nisso, eu posso pedir para fazer o teste de cointegração, né? Já tem as informações das defasagens, ali o K igual a 2, tá? E aí você pode ter dois tipos, ou com o máximo alto valor, ou o teste do traço, certo? Então esse daqui é o teste do máximo alto valor, faz teste ponto, o nome que você quiser, né? E aí o que é importante é dar o comando ca.jo, e aí entre parênteses você coloca qual é os dados que ele vai fazer o teste, né? E o type, que é o eigen, além da quantidade de defasagens. Então aqui, tanto com o teste de máximo alto valor como o teste de traço, que é esse ponto aqui, os resultados deram o mesmo. A primeira coisa que vocês têm que observar é essa parte aqui do output, né, do procedimento do Johansen. Então aí você vai ter que olhar que isso aqui você vai ter as hipóteses, né? A hipótese de que você não tem nenhum vetor de cointegração, que você tem até um vetor de cointegração, que você tem até dois vetores de cointegração. Aí você tem o teste e você tem os valores críticos, tá? O procedimento interativo para quando você rejeitar uma hipótese nula, tá? Então aqui quando você não rejeitar uma hipótese nula, tá? Então aqui nesse caso, eu rejeito a hipótese nula de que não tem nenhum vetor de cointegração, porque o valor do teste é maior do que o valor crítico, né? Aí com 10,80, aí ele é menor do que o 17,85. Então isso significa que nesse caso eu já não rejeito a hipótese nula. Então, aqui o que ele diz é que eu tenho um vetor de cointegração. Tá? Então, pronto. Quando você não rejeitar a hipótese nula, aí para, você nem vai observar se você tem dois vetores de cointegração. Nesse caso, com 3 séries, eu poderia ter dois vetores de cointegração, mas aqui a gente vai considerar considerado um vetor de cointegração, certo? E aí ele vai dar as informações dos vetores de cointegração, né? Então ele está aqui, ó, a equação de cointegração, e ele dá ainda para as outras variáveis normalizadas, né? Então eu tenho aqui o que a gente já vai chamar do beta, né? 0,29 menos 1,31, 0,04, que é o beta zero, né? Constante, certo? Muito bem. Então, aqui eu também tenho as informações. Lá no VEC lá, eu tinha lá que o π maiúsculo, na verdade, ele era psi, né? Vezes
vezes beta linha, né? Então esses aqui seriam o beta linha e esses daqui, ó, os menos 0,05, 0,00, 0,23 é justamente o psi, né? Tá? Isso aqui vai me ajudar a formar a minha equação do VEC, certo? Então tem que abrir aqui e mostrar. Abrir aqui os valores. Não tá aqui, ó. Lá a gente consegue já observar o valor 1 menos 0,04 que é o beta zero. Então tem aqui o vetor de cointegração, certo? A equação de cointegração e a relação de cointegração a longo prazo. E aí com isso eu já consigo, ó, com aqueles outros valores lá, menos 0,05, 0,02, eu já consigo então montar o π maiúsculo yt menos 2 aqui dessa equação do VEC que a gente está montando, certo? Muito bem. E aí então, efetivamente, a gente estima o VEC, certo? Com um vetor de cointegração, olha aqui, ó, R igual a 1. Aí a gente pode pedir para a evolução do VEC, ou simplesmente ver aqui de novo vetar aqui as informações do vetor de cointegração, né? Que a gente já tem. Então aqui eu tenho as equações para Goiás, para São Paulo na primeira diferença, né? E para Minas Gerais na primeira diferença. Então, as três informações, certo? Esse valor aqui vai formar as equações. Goiás na primeira diferença com uma defasagem menos 0,002378. Né? Goiás na primeira diferença. Isso aqui, ó, é isso daqui. Meu VEC, né? Goiás, a primeira diferença, menos 0,00238, primeira diferença de Goiás. Aí, São Paulo, Minas. Lembra? Então, se aquelas equações, a gente vai montar essa parte aqui, ó, do VEC, que na verdade é essa parte aqui, né? Ó. E aí depois a gente complementa com essa parte inicial, né? Do psi beta linha y menos 2, que aí a gente vai ter aqui que são que é a da equação de cointegração. VC é a equação de cointegração. Então aqui as informações, certo? E aí então a gente tem montado as nossas equações do VEC. Em todos esses dados aí vocês podem observar os valores e aí identificar eles na equação. 0,2350, que aqui é Minas Gerais, 0,2350. Minas Gerais é a segunda equação. 0,2350, vetor de cointegração, aí Goiás 0,4728, tá aqui, ó, São Paulo 0,019, 8 e assim vai, certo? Aqui tem mais umas informações de como é que encontra os coeficientes, se vocês quiserem retirar, mas aqui é mais para título de informação. Bom, depois com o VEC estimado, é possível a gente ainda transformar ele num VAR, quer dizer, um VEC to VAR, para fazer alguns tipos de análise que a gente fazia em VAR, né? Que era a questão das funções impulso-resposta. Para fazer as funções impulso-resposta, se você transformar, usar essa função VEC to VAR, tá? A gente transforma ela. A gente usa o teste com integração que fizemos, tem uma restrição, uma equação de cointegração, aí transforma no VEC em VAR. E aí pode fazer as funções de impulso-resposta. Normalmente, o efeito aí de dar um choque em São Paulo, qualquer resposta em Minas,
é um choque em Minas, qual que é o efeito em Goiás, vai aparecendo, né? Todas as informações, dá um choque em Minas, o que acontece em São Paulo, usando o comando IRF, certo? E aí a gente ainda tem a decomposição da variância, também, que dá para fazer. Tem dos efeitos, ó, como Goiás explica Goiás, né? Os preços de Goiás aí com 12 leves ainda, 92% dos preços de Goiás estavam explicados pelo próprio do Goiás. Né? Então, como é importante a praça de Goiás. Né? Minas, 70, aqui com 6 defasagens, mais de 58% da variação do preço de Minas está sendo explicado por Goiás. Então é as mesmas análises que se faz com o VAR. E aí finalmente dá para fazer as previsões, né, usando o comando predict. Eu estou fazendo aqui uma previsão 6 meses para frente, em a head igual a 6. E aí fazer aqui um autoplot. E aí então estão aqui os gráficos das previsões para as 3 praças, né? E se digitar aqui vec.forecast, também ele vai mostrar os forecasts, né? Considerando o intervalo de confiança para mais e para menos, né? Os valores e o limite inferior e superior do intervalo de confiança. Certo? Então é isso, pessoal. O modelo VEC da econometria de séries temporais, tá? Um abraço aí para vocês.